Olá, olá, moçada! Professor Bucks trabalhando com você aí, Biologia 2, exercícios de Bioquímica. Olha essa questãozinha aí discutindo com você enzimas. Ele coloca no enunciado ali, ó. As enzimas encontradas nos órgãos de diferentes espécies de animais apresentam atividade próxima do ótimo nos valores de temperatura e pH encontrado nesses órgãos. Baseado nesse preceito, um pesquisador realizou um estudo traçando um perfil cinético de 4 enzimas presentes em aves e peixes da Antártida, encontrando os resultados apresentados nos gráficos que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Essas enzimas provenientes do intestino de um peixe e do estômago de uma ave da Antártida são respectivamente quais das enzimas apresentadas no gráfico? Então, ele te deu 2 informações aqui no enunciado que são importantes. Intestino do peixe e estômago da ave. Mas você pode separar 4 informações. Por quê? Ele falou no enunciado que as enzimas trabalham dentro de um pH e dentro de uma temperatura. Então a gente vai trabalhar com 2 gráficos. Um falando de pH. Se ele falou intestino, intestino você sempre vai considerar que tem pH básico, pH para cima de 7. E o estômago, você sempre vai considerar que trabalha em pH ácido, pH para baixo de 7. Né? Então, intestino básico, estômago ácido. O peixe que ele está trabalhando é o tal do peixe antártico. Peixe antártico, lá nos mares da Antártica, a temperatura do ambiente onde ele está fica em torno de 4, 5 graus. E os peixes não controlam a temperatura, que nem mamíferos e que nem aves que têm a temperatura constante. Nos peixes, a temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, o que você tem que pensar? Se o peixe está numa água que está a 4, 5 graus, a temperatura das enzimas dele vão funcionar a 4, 5 graus. Agora, quando a gente fala de aves, ave na Antártida, não tem erro. Ele está falando de pinguim, por exemplo. Qual vai ser a diferença do pinguim para o peixe na Antártica? A temperatura do peixe vai ficar, para ele, a temperatura do ambiente. A temperatura da ave, assim como de mamíferos, ela é constante. As aves são animais homeotermos, então ela tem uma temperatura constante, independente dela estar no gelo da Antártida ou ela estar lá no deserto do Saara. A temperatura da ave vai se manter constante, não vai se alterar com o ambiente que nem a do peixe. Então, se a gente for dar uma olhada nos gráficos, o gráfico de cima está negociando com você o pH. O gráfico de baixo está negociando com você a temperatura. Então, no gráfico de cima, a gente tem que localizar o que está falando do estômago, o que está falando do intestino. No gráfico de baixo, a gente vai trabalhar em cima de qual espécie, aonde está trabalhando o peixe e aonde está trabalhando com a ave. Então, se você pegar o gráfico do pH, as enzimas que estão trabalhando ali ó, com o pico máximo de atividade no pH 2, elas são enzimas de pH ácido, então são as enzimas do estômago. As enzimas que estão trabalhando ali com o pico de atividade no pH 8, 9, são as enzimas do intestino. Agora, o gráfico de baixo, ele está discutindo a temperatura, então ele vai te fornecer quem são os animais que estão trabalhando nesses 2 modelos de temperatura. A temperatura em torno de 5 graus são as enzimas do peixe, que fica na mesma temperatura do ambiente. A temperatura trabalhando em torno dos 35 graus são as enzimas que estão nas aves. Né? Independente do ambiente, está a 5 graus, dentro do pinguim vai estar quentinho, vai estar trabalhando lá com a temperatura em torno de 35 graus. Né? Então, é só cruzar os 2 gráficos. Se você olhar ali no gráfico da ave, você encontra lá qual a enzima vai estar trabalhando na parte de cima. Né? Então, juntando os 2 gráficos, você percebe que a enzima 2 e a enzima 3 são as enzimas que ele está negociando, respectivamente lá para você falar do intestino do peixe e para você falar do estômago da ave. Então, a enzima vai trabalhar no pH 2 se for do estômago, no pH 7 se for do intestino. A enzima de temperatura 5 graus é do peixe e a temperatura de 35 graus é da ave. Cruzando as 2 informações, você acha que a enzima vai ser a alternativa C, negociando 3 na curva e 2 na curva. Um pegando a enzima que está na ave e o outro pegando lá a enzima que está no peixe. Né? Então, bem tranquilo, questão muito boa de trabalhar, negocia pH e negocia temperatura. Se fossem enzimas de humanos, a temperatura ideal seria 36 graus. Então, nosso corpo funciona a 36 graus. Subiu de 36, como se fosse uma febre, diminui o seu metabolismo. Baixou de 36, hipotermia,
também diminui o metabolismo. Então, enzimas, temperatura ideal, pH ideal, velocidade máxima. Tranquilo, moçada? Um abraço!